Saúdo a todos que se fazem presentes na sessão ordinária de hoje, dia 11 de maio de 2015. Peço ao secretário da mesa diretora, vereador Otair Lutz, para que proceda a chamada dos vereadores a fim de verificação de quórum. Carlos Alberto Schaeffer. Presente. Itamar Bagatini. Presente. Laírton Hahn. Presente. Lúcio Malman. Presente. Mário da Silva Ribeiro de Freitas. Nilo João Guilherme. Presente. Nilson Elias Verno. Presente. Otair Wilson Lutz. Presente. Círio Asmo. Presente. Constatada a presença de todos. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 14ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste. Cumprimento de forma especial os colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, imprensa escrita e falada, a todo o público aqui presente. E apenas antes de iniciar a pauta do dia, como tivemos ofício, tem o ofício aqui do deputado federal Mauro Mariani, comunicando, né, como já é de conhecimento, o falecimento do senador Luiz Henrique da Silveira. Então eu peço para que ficamos com 1 minuto de silêncio em respeito ao falecimento do senador de Santa Catarina e ex-governador também. Então, peço a todos essa compreensão. Pois bem, agradeço pelo respeito. Para a pauta do dia 11 de maio de 2015. Pequeno expediente. Discussão e votação da ata número 116/2015 da 13ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura, realizada no dia 4 de maio de 2015. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia, temos a leitura da indicação 021/2015 de proposição da vereadora Itamara Bagatini. Leitura da indicação 022/2015 de proposição do vereador Círio Asman. Leitura da moção 007/2015 de proposição dos vereadores Nilson Verlan e Itamara Bagatini. Leitura do decreto legislativo 003/2015, que institui gratificações especiais de pregoeiro, equipe de apoio e de membros das comissões permanentes no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Leitura do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado referente às contas da Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste, exercício de 2012. Leitura do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado referente às contas da Prefeitura de Iporã do Oeste, exercício 2013. No grande expediente, temos inscritos os vereadores Nilo Guilherme, Laírton Hahn, Lúcio Malman, Nilson Verlan e Itamara Bagatini. Na ordem do dia, primeira votação do projeto de lei do Legislativo 008/2015, que denomina Centro Esportivo e Recreativo Linus Ruschel e da outras providências. Primeira votação do projeto de lei 010/2015, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar despesas com as festividades alusivas ao aniversário de emancipação político-administrativa do município e da outras providências. Na explicação pessoal, temos inscrito o vereador Otair Lutz, e eu apenas quero deixar um convite. Solicito aos nobres pares a dispensa de leitura da ata número 116/2015 da 13ª sessão ordinária do exercício 2015, uma vez que todos possuem cópia da mesma. Coloco em discussão a ata número 116/2015. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário para que proceda a leitura das correspondências.
Assunto: convite. Senhor Presidente, nos dias 25 a 28 de maio haverá a grande marcha a Brasília em defesa dos municípios, evento promovido pelo CNM nesse estado. Estaremos novamente reunidos na capital federal, na 28ª marcha. É mais uma oportunidade de se fazer uma história e vir a entre nossas reivindicações e conquistar melhorias para os nossos munícipes. Ofício: transportes de cargas. Senhor Presidente, em ordem do senhor Ministério do Estado de Transportes Antônio Carlos Rodrigues, reporto-me ao ofício número 16, no dia 25 de fevereiro de 2015, no qual Vossa Excelência encaminhar a moção de apelo número 1/2015, referente à pauta de reivindicações da categoria dos transportes de cargas. Na oportunidade, informo que o projeto de lei número 4.246/2012, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, foi devidamente sancionada e convertida na lei número 13.103, de 2 de março de 2000, cópia anexo. Carlos Henrique da Silveira, o chefe da Assembleia Parlamentar. Ofício: senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente em vossa resposta ao ofício número 034/2015, onde o senhor encaminhado a moção de apelo número 03/2015, da autoria do vereador Lúcio Malman, informo que em 31/3/2015, projeto da moção foi apreciado em plenário, onde foi aprovado parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade, constitucionalidade e juridicidade. Em 7/4/2015, ato na mesa da Câmara de Deputados, instituiu a comissão especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda à Constituição número 171-A de 1993, do senhor Benedito Domingos e outros, que altera a redação no artigo 228 da Constituição Federal. Com a eleição do presidente, o deputado André Moura, e dos relator, deputado Laerte, os trabalhos da comissão iniciaram e atualmente se encontra em fase de apresentação e votação do requerimento de audiências públicas para discussão da proposição. Isto posto, aproveito o ensejo para informar que estarei atento à tramitação da referida matéria aqui no Congresso Nacional. César Souza, deputado federal. Convite. O presidente da Frente Parlamentar Mista de Micro e Pequena Empresa do Conselho de Relações Empresariais convida para o seminário regional que discutirá o PLP 025/2007, que trata do Super Simples. O evento acontecerá no dia 11 de maio, em Florianópolis. O seminário tem como finalidade a construção de um relatório que atenda às necessidades dos micro e pequenas empresas brasileiras, reorganizadas e simplificando a metodologia de apuração do Simples Nacional. Contará com a presença do ministro da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, e de representantes do Senai Nacional, deputados e senadores, integrantes da frente e representantes do setor produtivo catarinense.
Aí temos os contatos de várias pessoas. Daí temos prezado presidente Nilson Verde. É com prazer que acuso o recebimento da moção 03/2015, que intermédio do qual essa Câmara defende a redução da maioridade penal, tema que meu especial interesse. Atenciosamente, Paulo Barros, senador. Era isso. Vamos para a matéria do dia. Solicito ao vice-secretário Nilo para que proceda a leitura da indicação 021/2015. Indicação 021/2015. O inciso 1 do artigo 239 do regimento interno desta Casa Legislativa e no inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que providencie a instalação de lixeiras no bairro deste município de Iporã do Oeste. Câmara Municipal de Vereadores, 4 de maio de 2015, Tamara Abacatini, vereadora do PT. Justificativa. Tenho em vista que o município de Iporã do Oeste encontra-se em acentuada expansão, principalmente no espaço urbano, e a instalação de novos bairros cujos moradores estão empenhados em construir um espaço agradável e com qualidade de vida, sendo que, considerando que a conscientização em relação à qualidade de vida e à preservação ambiental são constantes a todos os espaços. Considerando que a qualidade de vida e a preservação ambiental repassam pela destinação correta do lixo. Considerando que a coleta do lixo no nosso município é seletiva e acontece em dias alternados. Considerando necessário de um espaço adequado para o destino do lixo produzido nas residências. Solicita-se para que a administração municipal instale lixeira em lugares estratégicos nos bairros do nosso município, a fim de organizar e facilitar a recolha, bem como proporcionar qualidade de vida aos moradores. Na certeza de apelar por causa justa e poder constar com especial atenção do Poder Executivo Municipal, aproveito o ensejo para expressar votos e elevada estima e consideração. Em discussão, indicação. Vereadora Itamara com a palavra. Cumprimento o presidente da Casa, colegas vereadores, funcionários dessa Casa, a imprensa escrita, noticiário regional, falada, Rádio Oeste e demais assistentes também aqui neste plenário. Bem, Iporã cresce a olhos vistos, né? Isso todos percebem, tanto nós enquanto moradores, quanto os passantes aqui também, né? E quando a gente faz as visitas ou faz um passeio aos bairros nos arredores da cidade, a gente percebe esse crescimento, né? E bairros assim bonitos que estão surgindo e organizados. E essa questão da coleta do lixo ou da destinação de ter uma lixeira é importante porque ela envolve a qualidade de vida, né? Então, em visita houve essa solicitação e também a gente percebeu essa questão, esse detalhe, então, de se instalarem lixeiras em alguns pontos nos bairros que estão surgindo. Fazer um levantamento, então, né? E daí, a partir disso, fazer a instalação dessas lixeiras. É o que a gente está indicando, então. Obrigada. Continua em discussão. Solicito ao vereador Mário para que proceda a leitura da indicação 022/2015. Indicação de número 22/2015. Excelentíssimo senhor Nilson Elias Werner, presidente interino da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. O vereador que subscreve nos termos que dispõe do inciso 1º do artigo 239 do regimento interno desta Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências.
indica o chefe do Poder Executivo Municipal para que seja criada uma área de lazer na área pública localizada na quadra 286, lote 340, esquina da rua Água Boa com a rua do Bosque, do loteamento Entre Rios, neste município de Iporã do Oeste. Câmara Municipal de Vereadores, 11 de maio de 2015. Círio Asma, vereador autor, PMDB. Justificativa. As crianças, jovens e adolescentes muito necessitam de espaço para diversão e lazer, horas de folga nos finais de semana, além dos tradicionais jogos. Solicitamos para que seja criada uma área de lazer, uma praça esportiva e recreativa, com o campo de futebol, entre outros espaços para lazer e diversão. Atendendo desta forma também solicitação de moradores preocupados com muitas crianças, jovens e adolescentes nas ruas sem ocupação educativa, prejudicando o seu correto desenvolvimento. A presente indicação visa sugerir um destino proveitoso à área pública que se encontra abandonada, nenhuma ocupação definida. Pelo exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares com vistas à presente propositura. Na certeza de apelar por causa justa e de poder contar com a especial atenção do Poder Executivo Municipal, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Em discussão, indicação. Vereador Círio com a palavra. Quero cumprimentar nosso presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa e o público aqui presente. Fiz essa indicação a pedido de vários moradores que moram nesse loteamento, para quem não, de repente não conhece a área exata dessa localização. É uma área que tem 25 metros de frente por 58 metros lateral, uma área de esquina nas duas ruas. Então essa área, hoje ela está lá, tem uma cana plantada lá, e o pessoal pediu para se a prefeitura, dentro do possível, pudesse fazer a exemplo que foi feito na minha época, o começo por exemplo, do loteamento do bairro Ruschel, onde também era uma área pública que na época estava abandonada, onde nós pegamos, nivelamos, e após isso foi criado o bairro Ruschel. Então, a exemplo dessa área também, eu gostaria que a prefeitura, pelo menos desse uma nivelada lá, porque os moradores lá se propuseram para a plantação de grama e tudo para manter, então, pelo menos essa área limpa e útil para as crianças que moram naquela área lá. Hoje nós temos mais de 20 casas já naquele loteamento e tem mais umas 25 crianças que ali estão brincando na rua por não ter uma área apropriada. Então, como está ali sem uso, eu acredito que com poucos recursos a municipalidade irá conseguir fazer esse serviço para aqueles moradores dessa rua. Muito obrigado. Continua em discussão. As indicações 021 e 022 para 2015 serão encaminhadas para o Executivo para os devidos fins. Solicito ao vice-presidente Carlos para que proceda a leitura da moção de apelo 007 para 2015. Moção 007/2015. Excelentíssimo senhor Nilson Elias Verno, presidente da Câmara Municipal de Iporã do Oeste. Os vereadores abaixo assinados, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o coledo plenário, apresenta moção de apelo nos seguintes termos. Moção de apelo contra o projeto de terceirização do projeto de lei 4.330 de 2004, que permite a terceirização da mão de obra pelas empresas em todas as suas atividades. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue para tramitação no Senado Federal. Entidades e trabalhadores acreditamos que o projeto é prejudicial aos trabalhadores e à sociedade. O entendimento é de que, se aprovado da forma como está, a proposta abre as portas para que as empresas possam terceirizar todas as suas atividades. Hoje, somente o que não faz parte das atividades fim podem ser delegadas a outras empresas. Considerando que o projeto legislativo sobre a terceirização sem limites, caso aprovado, acarretará a toda a sociedade brasileira um aprofundamento de sucateamento do serviço público e hipertrofia das terceirizações. Além disso, ao terceirizar atividades a fim de diminuir os concursos públicos,
A administração pública fica com quadros reduzidos, sendo alienada das empresas, cooperativas e organizações sociais. Todas as entidades privadas que no final têm fins lucrativos que fixarão o preço do serviço e a cota de atendimento, restando a administração pública sem servidor concursado. Desse modo, a PL 4.330/04 fere vários princípios constitucionais e legais, devendo ser rejeitado. Requer-se: a Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, atendendo à proposição dos vereadores que abaixo subscrevem, apelam ao Presidente da República, Excelentíssima Senhorita Dilma Vana Rousseff, ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, aos senadores da República, Excelentíssimo Senhor Dalírio José Beber, Excelentíssimo Dário Elias Berger, Excelentíssimo Senhor Paulo Bauer, requerem a retirada de pauta do projeto de lei 4.330/2004 da terceirização, que permite a terceirização da mão de obra pelas empresas em todas as suas atividades, bem como se vê votada e aprovada. Apelamos à Presidente da República, Senhorita Dilma Vana Rousseff, o veto ao mesmo. Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, 11 de maio de 2015. Solicita ao secretário para que proceda a leitura do projeto de decreto legislativo 003/2015. Projeto de decreto legislativo 003/2015. Instituiu as gratificações especiais de pregoeiro, equipe de apoio e de membros da Comissão Permanente de Licitação, da Comissão do Patrimônio e Comissão de Avaliação de Informações. Cai no âmbito do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam instituídas no âmbito do Poder Legislativo Municipal as gratificações especiais do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, presidente e respectivos membros da Comissão Permanente de Licitação, membros da Comissão do Patrimônio e membros da Comissão de Avaliação de Informações. O valor das gratificações que se trata a CAPU será de R$ 350 para cada membro nomeado. A gratificação será paga quando o membro estiver em efetivo exercício na função de pregoeiro, equipe de apoio e comissão permanente de licitação, comissão de patrimônio, comissão de avaliação de informação, não sendo devida quando estiver afastado por motivo de licenças, férias ou qualquer outro afastamento previsto no Estatuto de Servidor Público do município. Terão direito à percepção da gratificação os servidores da cadeira ou ocupantes do cargo de confiança do Poder Legislativo de Porã do Oeste, nomeados pelo presidente da mesa diretora nas funções especificadas no artigo 1º caput. Artigo 4º. Em caso de afastamento ou impedimento do presidente ou quaisquer membros da comissão especificadas no artigo 1º, o substituinte designado pela autoridade competente fará jus à gratificação do servidor substituído proporcional ao prazo que durar o afastamento. Artigo 5º. O servidor em efetivo exercício na sua função poderá ser nomeado para mais de uma comissão, tendo a gratificação cumulativa. Artigo 2. A função do pregoeiro caberá a servidor público efetivo que tenha participação de capacitação específica para exercer esta atribuição. Parágrafo único. Todo e qualquer ato praticado por servidor que não se encontra investido na respectiva função está eivada na nulidade dos termos da lei. Artigo 3º.
As gratificações estabelecidas na presente lei terão seus valores nominais reajustados, observando o mesmo percentual definido quando da revisão geral da remuneração dos servidores públicos e o Poder Legislativo de Iporã do Oeste. Artigo 4º. As despesas recorrentes da aplicação desta lei correrão por conta da doação específica do orçamento em vigor. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, 11 de maio de 2015. Vereadores, autor seria a mesa, Nilson Elias Verde, Otair Lutz, Carlos Alberto Schaeffer e Nilo João Guilherme. A moção 007 e o projeto de decreto legislativo 003/2015 ficam baixados para as comissões devidas para parecer. Peço à vereadora Itamara Bagatini para que faça a leitura do parecer técnico do Tribunal de Contas referente às contas da Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste, exercício 2012. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Secretaria-Geral. 1. Processo número PCP 13/0033814. 2. Assunto: prestação de contas do prefeito referente ao exercício de 2012. 3. Responsável: Adélio Marques. 4. Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste. 5. Unidade técnica: DMU. 6. Parecer prévio número 015/2013. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunido nessa data em sessão ordinária com fulcro nos artigos 31 da Constituição Federal, 103 da Constituição do Estado e 1º e 5º da Lei Complementar nº 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o relatório e a proposta de parecer prévio do relator, aprovando-os e, considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de parecer prévio sobre as contas anuais prestadas pelo prefeito municipal. Considerando que, ao emitir parecer prévio, o tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como a observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais. Considerando que as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos balanços gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculadas ao orçamento anual do município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo em cumprimento aos artigos 113, parágrafo 1º e 59, inciso 1 da Constituição Estadual e artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000. Considerando que os balanços orçamentário, financeiro e patrimonial e os demonstrativos das variações patrimoniais, até onde o exame pôde ser realizado para emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município em 31 de dezembro de 2012. Considerando que o parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições. Considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme o artigo 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas do governo prestadas anualmente pelo prefeito. Considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas de governo. Considerando que a análise técnica e o parecer prévio desse tribunal sobre as contas anuais do governo prestadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive o prefeito quando ordenador da despesa e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta de qualquer dos poderes e órgãos do município, bem como aqueles que deram causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os artigos 58, parágrafo único, 59, inciso 2º e 113 da Constituição Estadual. Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas mediante o parecer MPTC número 21182/2013.
6.1. Emite parecer recomendado à Igreja Câmara Municipal de Iporã do Oeste a aprovação das contas anuais do exercício de 2012 do prefeito daquele município à época. 6.2. Recomenda à Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste, com o envolvimento e responsabilização do órgão de controle interno, que doravante adote providências para a correção e prevenção da falha apontadas no relatório DMU número 1826/2013, qual seja: 6.2.1. Não atendimento às informações requeridas por meio dos ofícios circulares TSE/DMU números 7020 e 7021/2013, em descumprimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 123 da Resolução número TC 06/2001, Regimento Interno do Tribunal de Contas. 6.3. Recomenda ao responsável pelo Poder Executivo Municipal de Iporã do Oeste a adoção de providências imediatas quanto às irregularidades mencionadas no relatório DMU, capítulo 6, do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. 6.4. Recomenda à Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste a anotação e verificação do acatamento pelo Poder Executivo das observações constantes do relatório DMU. 6.5. Recomenda ao município de Iporã do Oeste que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000 LRF. 6.6. Solicita à Igreja e à Câmara de Vereadores que comunique a essa Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar Estadual número 202/2000, com a remessa da cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara. 6.7. Determina a ciência desse parecer prévio à Câmara Municipal de Iporã do Oeste. 6.8. Determina a ciência desse parecer prévio, bem como do relatório e voto do relator e do relatório DMU número 1826/2013, que o fundamentam ao responsável nominado no item 3 desta deliberação e à Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste. 7. Ata número 02/2013. 8. Data da sessão 10 de dezembro de 2013, extraordinária. 9. Especificação do quórum. 9.1. Conselheiros presentes: Salomão Ribas Júnior, presidente; Luiz Roberto Herbs, César Filomeno Fontes, Wilson Rogério Vandal, Erneus de Nadal e Júlio Garcia. 10. Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas: Márcio de Souza Rosa. 11. Auditores presentes: Gerson dos Santos Sica, Kleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Jochen, relatora; Salomão Ribas Júnior, presidente; Luiz Roberto Herbs, relator, artigo 91, inciso 2º da ALC número 202/2000. Fui presente, Márcio de Souza Rosa, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCE Santa Catarina. Peço à vereadora Itamara para que também proceda a leitura do parecer técnico do Tribunal de Contas referente às contas da Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste do exercício 2013. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Secretaria-Geral. 1. Processo número PCP 14/00095821. 2. Assunto: prestação de contas do prefeito referente ao exercício 2013. 3. Responsável: Hilton Pedro Foc. 4. Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste. 5. Unidade técnica: DMU. 6. Parecer prévio número 0046/2014. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunido nessa data em sessão ordinária com fulcro nos artigos 31 da Constituição Federal 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar número 202/2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o relatório e a proposta de parecer prévio do relator, aprovando-os e, considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de parecer prévio sobre as contas anuais prestadas pelo prefeito municipal. Considerando que, ao emitir parecer prévio, o tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como a observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais.
Considerando que as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos balanços gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculados ao orçamento anual do município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento aos artigos 113, parágrafo 1º e 59, inciso 1º da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar nº 101/2000. Considerando que os balanços orçamentário, financeiro e patrimonial e os demonstrativos das variações patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município em 31 de dezembro de 2013, com exceção das recomendações a seguir indicadas. Considerando que o parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições. Considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme o artigo 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas de governo prestadas anualmente pelo prefeito. Considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas de governo. Considerando que a análise técnica e o parecer prévio desse tribunal sobre as contas anuais de governo prestadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal ou seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive o prefeito quando ordenador da despesa, e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta, de qualquer dos poderes e órgãos do município, bem como aqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os artigos 58, parágrafo único, 59, inciso 2º e 113 da Constituição Estadual. Considerando as recomendações indicadas nesse parecer prévio, embora não impeçam a aprovação das contas do governo relativas ao exercício 2013, requerem a adoção das medidas saneadoras pertinentes. Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas mediante parecer MPJ-TC número 27105/2014, considerando as restrições de ordem legal e regulamentar descritas no capítulo 8 do relatório DMU e no voto do relator. 6.1. Emite parecer recomendado à Igreja Câmara Municipal de Iporã do Oeste a aprovação das contas anuais do exercício de 2013 do prefeito daquele município à época. 6.2. Recomenda à Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste que atente para as restrições apontadas pelo órgão instrutivo, constantes nos itens 8.1 e 8.2 da conclusão do relatório número 2329/2014. 6.3. Recomenda ao responsável pelo Poder Executivo a adoção de providências imediatas quanto às irregularidades mencionadas no capítulo 6 do relatório técnico e no voto do relator quanto ao Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal da Saúde, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Assistência Social e Conselho Municipal da Alimentação Escolar. 6.4. Recomenda ao responsável pelo Poder Executivo a adoção de providências imediatas quanto às irregularidades apontadas no capítulo 7 do cumprimento da Lei Complementar número 131/2009 do Decreto Federal número 7.185/2010. 6.5. Recomenda ao município de Iporã do Oeste que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas em análise e o respectivo parecer prévio, inclusive meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000 LRF. 6.6. Solicita à Igreja e à Câmara de Vereadores que comunique a essa Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar Estadual, número 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara. 6.7. Determina a ciência desse parecer prévio à Câmara Municipal de Iporã do Oeste. 6.8. Determina a ciência desse parecer prévio do relator e voto do relator e do relatório DMU número 2329/2014, que o fundamentem, bem como do parecer MPTC número 27105/2014 ao senhor Hilton Pedro Fogo, prefeito municipal de Iporã do Oeste. 7. Ata número 62/2014. 8. Data da sessão 29 de setembro de 2014, ordinária.
9. Especificações do quórum. 9.1. Conselheiros presentes. Júlio Garcia, presidente. César Filomeno Fontes. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, relator. Luiz Eduardo Xerém. Kleber Muniz Gavi, artigo 86, parágrafo 2º da LC número 202/2000, e Sabrina Nunes Ioquem, artigo 86, parágrafo 2º da LC número 202/2000. 10. Representantes do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Cibele Farias. 11. Auditores presentes, Gerson dos Santos Sica. Júlio Garcia, presidente. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, relator. Fui presente. Cibele Farias, procuradora do Ministério Público junto ao TCE Santa Catarina. Os pareceres referentes às contas acima citadas ficam baixadas para a Comissão de Finanças para parecer final. No grande expediente, primeiro vereador inscrito, Nilo Guilardi, com a palavra. Saudar o nosso presidente, demais companheiros vereadores, vereadora, secretária, assessor jurídico, assessor de imprensa, pessoal da rádio, pessoal do jornal, pessoal da CDL e o povo que se faz presente. Eu não podia deixar, mesmo com a data do dia de ontem, que era o Dia das Mães, que eu acho que todos nós temos mães, mesmo umas que já foram, as outras que ainda estão, mas é um dia realmente que tem que ser lembrado, e eu acho que nada mais justo que nós aqui nessa Câmara fazer uma homenagem e dizer que o Dia das Mães é um dia sagrado, e um dia que nós realmente temos que dar os parabéns e dizer para as mães do nosso município que eles têm tudo que for o possível que nós tiver no nosso alcance da Câmara Municipal de Porã do Oeste, nós daremos. E quero também parabenizar, que eu acredito que o companheiro Lúcio também deve falar sobre isso, o pessoal da Sociedade de Taipa Alta, que tiveram ontem uma linda festa. Eu acredito, não sei bem certo, mas acredito que deve ter dado mais ou menos uns 600 almoços, que foi 2 mesadas bastante grandes. Eu até nunca vi tanta gente numa comunidade pequena que nem a Taipa, mas com tanta gente presente e uma linda festa no dia de ontem. E também como vereador, eu acredito que o pessoal do PMDB vai falar, mas eu não posso deixar de dizer com tristeza, como vereador e como um simpatizante do nosso grande senador Luiz Henrique, eu tenho orgulho, porque eu fui visitar 2 vezes o gabinete dele em Brasília como senador e realmente me surpreendi. E realmente fiquei muito sentido com a morte desse cidadão, que eu acho que é um cidadão de respeito, é um cidadão que sempre trabalhou por Estado de Santa Catarina e trabalhou pelo Brasil. Pena que os companheiros dele do resto do Brasil não deram oportunidade para ele ser um estagista no resto do Brasil, tirando ele da Câmara dos Deputados como presidente. Então, com tristeza, eu, como vereador, que não é eu não sou do partido dele, mas realmente eu fico triste por ver uma pessoa de grande estima morrer assim de um dia para o outro e deixar o Senado. Obrigado. Próximo vereador, Laírton Rando, com a palavra. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, imprensa e público presente. Realmente, Nilo, nós, vereadores que estivemos na Taipa Alta ontem, sentimos que a organização de uma festa, de uma comunidade, é o resultado de uma festa grande. Parabéns à Taipa Alta e quem esteve lá realmente participou de uma bela promoção. A comunidade hoje organizada, as diretorias se unindo e fizeram uma boa festa. Mas estou aqui também para falar um pouco do nosso ex-governador, senador Luiz Henrique. Eu guardei 2 frases importantes que o Luiz Henrique marcou na minha vida. Uma delas foi em relação ao Código Ambiental Catarinense na época.
ele teve a coragem, junto com os deputados de Santa Catarina, de fazer um código ambiental independente do Código Ambiental brasileiro. E isso gerou um grande conflito de opiniões. Na hora, qual dos códigos estava em vigor? O de Santa Catarina ou o brasileiro? E lembro, naquela época, o secretário, o ministro do Meio Ambiente falou o seguinte: nós vamos usar a Polícia Federal para cumprir o Código Brasileiro, o Código Ambiental Brasileiro. E o Luiz Henrique respondeu para ele: então vou botar para cada soldado que o senhor mandar 2 para defender o nosso agricultor em Santa Catarina. Nunca esqueço, na época foi um conflito, e com isso gerou o novo Código Ambiental Brasileiro, porque as mudanças teve que acontecer. Isso me marcou muito. E a outra frase que eu escutei um dia pessoalmente dele, num discurso, quando ele disse: se depender de mim, nós vamos fazer desse extremo oeste catarinense uma nova Europa. Pena, ele partiu cedo. E desde que ele deixou o governo do estado de Santa Catarina, quero manifestar aqui a minha tristeza, mesmo participando do atual governo, do jeito que estão tratando o nosso extremo oeste catarinense. Infelizmente, se nós queremos desse jeito chegar a uma nova Europa, vai demorar 500 anos. Porque, infelizmente, olha a situação do asfalto em direção a Itapiranga. Falam que é também do governo federal, que a gente lamenta também se esqueceu de nós. Mandam, às vezes, uma caçamba, uma patrola. Mas infraestrutura. Gente, olha, a última grande obra da nossa região, gente, foi o Hospital Regional. E eu acho que também na época do Luiz Henrique. Então, gente, olha a situação do asfalto de São Miguel a Dionísio. Parece que recolheram todas as máquinas, está abandonado lá. Então, não existe obra no nosso extremo oeste. Existe, sim, cobrança do nosso extremo oeste. Por isso, dias atrás, quando o pessoal da Vigilância Sanitária se fez presente aqui, do Estado, a gente fica revoltado. Toda lei eles jogam para cima do nosso povo. Agora, receber, nós aumentamos a produção, nós fizemos, as agroindústrias mais fortes estão na nossa região, do Estado de Santa Catarina, e olha o retorno para o nosso povo. Então fica, por um lado, a minha tristeza pela perda do nosso companheiro de partido, e por outro lado, fica registrada a minha insatisfação com como que é tratado o nosso extremo oeste. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Lúcio Malman, com a palavra. Saúdo o senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, servidores desta casa, a imprensa escrita e falada e ao público aqui presente. Ocupo essa tribuna esta noite, muito triste, com a notícia que recebi na tarde de ontem, depois de voltar de Taipa Alta, com a morte do nosso senador, ex-governador e grande líder político Luiz Henrique da Silveira. Gostaria muito de ter ido ao velório, mas a minha função de vereador, li o regimento interno e não encontrei amparo no regimento interno para estar ausente dessa sessão, para me deslocar a Joinville, uma vez que não daria tempo hábil de estar retornando, uma vez que eu fui subordinado do Luiz Henrique, tive o privilégio de trabalhar com ele e tive o privilégio de ter curso com ele, sobre como se comportar na política. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de fazer um alerta ao governo. Eu não sei se existe alguma possibilidade de mudar ainda a programação da Semana do Município, mas é uma pena. Na primeira semana de junho nós vamos viver de feriado e o nosso comércio que vai reclamar mais uma vez. Nós poderíamos ter feito a comemoração no dia 1º, de repente na sexta-feira, emendando quinta, sexta, sábado e domingo feriado e fazendo as comemorações ao invés de comemorar na terça-feira, dia 1º. Então não sei se nós não podíamos ter pensado nisso, mas eu também me passou, eu poderia ter sugerido isso em sessões passadas e acabei me passando. Só para contribuir, vereador, o feriado do dia 1º é numa segunda-feira.
ou segunda-feira. Então, nós poderíamos ter poupado o comércio dessas festividades. Também parabenizar as mães pela passagem dos Dias das Mães. Sem elas, com certeza, nós não estaríamos aqui. E mesmo aqueles que são filhos adotados, eles não foram gerados por esta senhora, mas eles são amados por esta senhora, por isso também devem dizer minha mãe. Parabenizar a comunidade de Taipa Alta pela festa. E agora sim, falar sobre Luiz Henrique. Coloquei no meu Facebook: não somos imortais. A todo momento somos surpreendidos com a notícia da morte de alguém. Ontem fomos surpreendidos com a notícia da morte do nosso senador Luiz Henrique da Silveira. E eu digo, morreu nosso Ulisses Guimarães de Santa Catarina. Tive o privilégio de trabalhar com ele. Fui gerente de saúde e depois gerente de desenvolvimento econômico sustentável e agricultura na Secretaria de Itapiranga. E posso dizer aos senhores e às senhoras, Luiz Henrique era do outro mundo. Ele tinha um conhecimento invejável. Ele estava muito além daquilo que nós vamos ter condições de ser nesta vida. Ele era um visionário. Quando todos enxergavam um problema, ele enxergava a solução. Pena, vereador Nilo, que o meu partido, a nível nacional, não valorizou este homem. Hoje lamentam. Renan Calheiros, Michel Temer, tanta gente a nível nacional hoje lamenta. Não teremos mais oportunidade de conviver com ele. Quem sabe um dia, pela fé nossa, teremos a oportunidade de reencontrá-lo em outro momento. Mas nós do PMDB que tivemos oportunidade de trabalhar com ele, conviver com ele, sabemos o valor que ele tinha. Se tinha uma pessoa dentro do PMDB de Santa Catarina, que era o pai do PMDB, era Luiz Henrique. Poderiam 10 filhos do PMDB brigar, mas o Luiz Henrique sabia aproximar os 10 filhos. É inigualável. Quem acreditaria que o Luiz Henrique conseguiria juntar PFL, PSDB e PMDB para ganhar aquela eleição do Espiridion Amin? Ninguém acreditaria. Poucos PMDBistas acreditaram na primeira eleição do Luiz Henrique em 2002. Participei em São Miguel de uma reunião, onde era para ter uma reunião regional com empresários, presidente de partido, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos. Sabem quantas pessoas nós estivemos lá? 15 pessoas. E o homem dizia que ele ia ganhar a eleição. E não é que ganhou a eleição. Luiz Henrique era conciliador, apaixonado pela cultura, trouxe o balé Bolshoi para o Brasil, único balé Bolshoi fora da Rússia. Luiz Henrique era tão visionário que nos seus governos implantou as secretarias regionais, e um dos frutos das secretarias regionais é o Hospital Regional de São Miguel do Oeste. Nunca vou esquecer, depois de alguns meses como gerente de saúde, Luiz Henrique dando entrevista para o jornal A Notícia e estampado na capa, Luiz Henrique dizendo que não construiria nenhum hospital em Santa Catarina sem resolver primeiro o problema de todos os hospitais públicos de Santa Catarina. Para minha surpresa, Luiz Henrique mudou de ideia. Meses depois de apresentar números, dados da região do Extremo Oeste, meses depois da luta do Fernando Coruja Agostini, secretário de Estado da Saúde, Luiz Henrique anunciou que o secretário de Estado da Saúde viria para São Miguel do Oeste para tomar a decisão do que fazer em São Miguel do Oeste, para a região do Extremo Oeste. E o secretário Coruja, ele decidiu que não se compraria hospital e que não se instalaria hospital em lugar nenhum. Que se nós tivéssemos hospital, seria construído um novo na cidade de São Miguel do Oeste, por ser polo da nossa região. E ele disse em São Miguel do Oeste, se o Luiz Henrique disse que a decisão é minha,
então eu vou conversar com ele antes de anunciar. Coruja foi para Florianópolis e dias depois o Luiz Henrique anunciou que a região do Extremo-Oeste teria um hospital regional. Também foi política dele, visão dele, garantir que todos os municípios de Santa Catarina tivessem seu acesso asfáltico. Milhões e milhões em asfalto espalhado por Santa Catarina. Para quê? Para fazer com que os municípios tivessem ligação às outras rodovias de circulação do estado de Santa Catarina. Para que aqueles munícipes de Paraíso, de Bandeirantes, Princesa, também tivessem direito a acesso asfáltico. Municípios criados onde os habitantes precisavam se deslocar para atendimentos da saúde, da agricultura, enfim, para grandes centros, percorrendo longos caminhos, 20, 30 quilômetros de estrada de chão. Esta é a nova Europa. E eu concordo, vereador Laírton. Pena que ele se foi. Obrigado. Quero citar que terça-feira tivemos aqui na Câmara a apresentação, explanação sobre o seminário no qual nós estivemos representando o município com o seminário do ODEL na Alemanha, onde nós tivemos a Câmara de Vereadores com um grande público, a sociedade realmente participou, mas quero apenas deixar registrado de que nós pudemos perceber também que esse é um projeto que e tem o amparo da sociedade porã-estina e tem tudo para dar certo. Como foi bom ouvir com a presença de empresários, cito alguns, tais como Gilberto Schneider, Sérgio Yant, Canísio Miller, entre outros, bem como de pessoas da sociedade, pessoas que também, inclusive, moraram na Alemanha, onde os mesmos parabenizaram por essa iniciativa de buscar novos métodos para que Porã cresça com planejamento e organizado. Então, apenas deixar também o nosso agradecimento, porque às vezes há questionamentos e críticas em relação a esses tipos de projetos, e então isso enaltece o trabalho e nos dá certeza de que estamos com certeza no caminho correto. E também fazer uma citação de um problema que a gente tem ouvido bastante nos últimos dias em Iporã do Oeste, e que eu acho que nós todos deveremos trabalhar para tentar uma solução para isso. Como citado, já foi feito moções no passado, não me recordo agora exatamente se tivemos, mas acredito que já tivemos moção este ano, falando sobre segurança pública. Acredito que se tivermos esta moção, devemos encaminhar a mesma para a promotoria, e se não, então nós articularmos uma moção em nome de todos os vereadores, novamente exigindo que se tenha essa visão e se cumpra este dever de aumentar os efetivos, seja civis, militares, e encaminhar para a promotoria, porque a gente parece que quando há uma denúncia na promotoria, surge efetivo do nada, como a gente pôde perceber numa sexta passada aqui, vieram policiais de tudo quanto é lugar para uma questão de uma licença de um alvará, enquanto casas, estabelecimentos estão sendo roubadas e aí falta efetivo. Então, novamente, esse assunto também foi abordado no jornal Noticiário Regional, de ampla circulação na região. Parabenizo o aqui jornalista Fernando Bistor pela iniciativa e pelos relevantes dados que compõem a matéria. Eu acho que com base nisso enaltece para a gente então formular essa moção, porque nós, como cidadãos iporãstinos, mas também como lideranças, devemos não deixar, eu acho que a poeira baixar agora que também aconteceu isso, e irmos a fundo e cobrar das nossas autoridades
para que se tenha este aumento de efetivo. Então, no momento, era isso, acredito. Senhor presidente. Pois não? Eu quero deixar colocado que a gente participou da posse lá do chefão lá em São Miguel do Oeste, eu e o vice-prefeito, o Enio Ais. E ele deixou bem claro, lá tinha muitos prefeitos solicitando essa questão da segurança dos municípios. E o homem deixou bem claro que, na verdade, ele não tem pessoal preparado hoje suficiente para ir nos municípios. Eles estão passando por concurso, por estudos, e ainda, por enquanto, não tem. Mas a hora que... Porque muitos saem, outros se aposentam, e aí é falta de gente. Esse é o maior problema do estado de Santa Catarina. Isso, então, mas a gente também é ciente de que está sendo feito concursos e né, foi feito um feminino, foi feito um agora masculino, e que quando esse pessoal esteja preparado, que Porã, vamos trabalhar e cobrar, bater o pé desde o início agora para que Porã seja lembrado, né? Próximo vereadora inscrita, vereadora Itamara Bagatini, com a palavra. Cumprimento novamente o presidente, colegas vereadores, servidores da casa, público presente. E também quero ressaltar sobre a questão do Dia das Mães, né? Então, também acredito que Dia das Mães é todos os dias, dia de todos os seres humanos, mas que o dia de ontem tenha servido para uma reflexão maior, um abraço mais caloroso, né? Obrigado, mãe, por tudo, né? Isso também é importante, como todos os dias de todos os seres humanos. Também, em nome da bancada do PT, então, quero expressar aqui os nossos sentimentos em relação ao falecimento, então, do senador Luiz Henrique, né? E dizer que realmente se perde um grande homem que faz da história da política brasileira e também do Brasil, né? Então, fiquem registrados os nossos sentimentos. E percebe-se realmente que a vida é um enigma, né? Que não somos imortais. E também o que me traz aqui é uma situação que fiquei sabendo nesse final de semana. Iniciando, eu começo dizendo que, como eu já tenho falado em momentos anteriores, que eu não gosto de boatos. Falas que não tenham ido à origem, à fonte, não têm credibilidade. E nesse final de semana, então, algumas pessoas nos procuraram ou também ligaram, falando de boatos sobre uma compra que teria sido feita pela assistência social, sem licitação e, inclusive, com preços absurdos. Então, enquanto legisladora, compreendo a nossa função de fiscalizar, eu fui à fonte e conversei com a diretora da assistência social sobre esses boatos para, então, elucidar os fatos. Inclusive, inicialmente, ela relatou toda a atividade que é desenvolvida com os grupos de idosos, que são 17 grupos com 1.116 inscritos. E, realmente, parabenizar a diretora da assistência social pelo trabalho que tem desenvolvido, pelo tratamento e pelos programas desenvolvidos com os grupos de idosos. E diga-se, com todo o merecimento a esta população, né? E compreende-se também porque muitos idosos dizem que querem ser, muitas pessoas, dizem que querem ser idosos em Porã do Oeste, inclusive eu digo isso. E muitas pessoas que vêm de fora para residir aqui por causa dessa questão muito assim relevante que tem em relação aos idosos. Também nesse diálogo com a diretora da assistência social, ela colocou que um dos objetivos do trabalho desenvolvido com o grupo de idosos é contribuir para que o processo de envelhecimento seja ativo, saudável e autônomo. E é nesse sentido, então, que é desenvolvido um trabalho voltado ao artesanato e que tem suas despesas custeadas através de recursos próprios, conforme prevê o orçamento, né? Então, para 2015, que coloca um valor de 83 mil para atender esses 17 grupos, essas 1.116 pessoas, para pagamento dos lanches, da festa municipal, do idoso, a manutenção do lar do idoso, água, luz, telefone, a manutenção do carro da assistência social,
os presentes que os idosos recebem no final do ano. E lembrando que todas essas atividades e esse valor, eles perpassam, são repassados e aprovados pelo Conselho do Idoso. Mas voltando aos... Acho que está difícil. Mas voltando aos boatos que colocam, então, que houve essa aquisição de materiais para desenvolver o artesanato com os grupos idosos sem licitação. Então, vamos aos fatos. A aquisição foi feita pelo processo licitatório número 27/2015, conforme legislação e divulgado em jornal, cuja aquisição se efetivou através do pregão presencial. Então, nós temos aqui toda a documentação, estou com ela, e sendo que apenas uma empresa compareceu, inclusive uma empresa de nosso município, que também muitas vezes surgem questões quando são municípios, empresas de outros municípios, né? Porque é um dinheiro que não circula no nosso município, ele não tem a aplicação aqui. E nós todos, enquanto municípios, defendemos isso também. Mas sabemos que a lei é federal e existe abertura para todas as empresas estarem presentes. Então, e nesse caso, então, só uma compareceu e ela era do nosso município. Enfim, então, esclarecer que conforme a requisição, a nota de empenho, a ordem de compra e a nota fiscal, cujas cópias eu tenho aqui, os preços não são absurdos conforme colocados por esses boatos. Por exemplo, uma das questões que surgiu nesses boatos é que se chegou a pagar aproximadamente R$ 43 por um rolo de linha. Também houve aquisição de mais materiais do que apenas os citados nos boatos, então. Não apenas a questão de linha, né, de barbante ou de lã que seja. Então, houve mais materiais que foram adquiridos. E, inclusive, cada responsável pelo setor do artesanato de cada um dos 17 grupos assina uma declaração do que recebeu e a quantidade que recebeu. Inclusive, estão as cópias aqui do que foi, então, recebido pelos grupos para desenvolver esse trabalho. Ou seja, total legalidade e transparência. Divulgar boatos, distorcendo fatos, não são atitudes de quem quer o melhor para o nosso município. Não agregam, nem promovem o crescimento de nosso município, o desenvolvimento de nosso município. Principalmente hoje, com a sessão num clima de, sabendo da experiência da Alemanha, onde parece-me que o que norteia a questão do desenvolvimento é a solidariedade, a questão da linguagem única para desenvolver o município, do bem comum, unidade, comunidade. E também, de repente, as falas do colega vereador Lúcio, daquilo que também do colega vereador Laíston, sobre a questão do falecimento, então, do senador Luiz Henrique, onde ele pregava a união das pessoas e conseguia a união das pessoas. De repente, algumas pessoas deveriam ler um pouquinho mais do que ele escreve também, né? Então, afinal, qual é o objetivo? De ético? Não tem nada. E também eu gostaria assim, só de aproveitar para esclarecer, já que surgiu a dúvida outro dia, né, de uma colocação do colega vereador sobre uma pessoa que teria ido fazer uma consulta no posto de saúde, receitado alguns remédios, né, e que ao ir na farmácia não os recebeu, e que a médica, então, né, foi lá depois e ele acabou recebendo, então, esses remédios. Assim, só, então, esclarecer que foi verificado que aqueles remédios que a médica receitou, né, indicou na receita, não tinham na farmácia básica. E dela substituiu a receita e, então, sim, a pessoa levou, então, os medicamentos receitados. Então, muito obrigada. Vamos para a ordem do dia. Eu passo a palavra para o vice-presidente Carlos para a tramitação de matéria de minha autoria. Coloco em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 008/2015, que denomina Centro Esportivo e Recreativo Linos Ruxo e dá outras providências. A palavra está livre. Presidente.
Cumprimentar o presidente Carlos, os vereadores e o público já citado anteriormente. Apenas este é um projeto de lei do Legislativo simples, que tem como principal objetivo homenagear uma pessoa do município que tanto contribuiu para o município e doou-se. Então nós temos aqui no bairro Ruschel, onde nós temos a sede do bairro, então ali pertencia ao Linus Ruschel. E ali sempre é citado em tudo que é matéria, comentários e tal, ali no campinho do bairro, ali no tal. Então nós pensamos em ter um nome oficial para marcar aquele local, né? Então o nome foi sugerido como esse do Linus Ruschel, e espero que os demais colegas vereadores também acatem, por entender que é uma pessoa que contribuiu para o município e os próprios filhos do mesmo continuam contribuindo e continuam nesse município. Então apenas este registro de deixar esta homenagem e de dar um nome a este local, então, de Centro Esportivo e Recreativo Linus Ruschel. É isso, obrigado. A palavra continua livre. Coloco em primeira votação o projeto de lei legislativo 008/2015. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovada por unanimidade. Devolvo para o nosso presidente. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 010/2015, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar despesas com as festividades alusivas ao aniversário de emancipação político-administrativa do município e da outras providências. A palavra está livre. Coloco em primeira votação o projeto de lei 010/2015. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na explicação pessoal, temos inscrito o vereador Otair Lutz. Com a palavra. Saudações, nosso presidente da Câmara, nossos vereadores, vereadora, público aqui presente. Eu acho, primeiramente, dar os parabéns a todas as nossas mães desse município. Acho que são os dia a dia nossas dentro de casa, que faz o melhor por nós todos, homens. Às vezes não demos o valor certo para elas, né? E são dias que às vezes a gente tem que refletir bem e pensar realmente às vezes o que a gente faz no dia a dia. Outra coisa seria fazer um convite para domingo, dia 17, que é a segunda festa do Cupim em Piraju, onde é que nós unimos duas igrejas junto com a sociedade, onde é que a gente já está trabalhando vários anos juntos, fazendo boas festas, e esse ano queremos fazer uma festa boa juntamente com todos, onde é que nós já estamos colocando alguma coisa do nosso convênio que foi aprovado aqui nessa casa, dentro dela onde é que nós já temos uma pista melhor até para a tarde para danças, que está praticamente pronto, só falta a pintura, e a parte da churrasqueira que pode ser que dura até domingo esteja pronto. E o resto vai ser feito depois disso, né? No mesmo lado, fiquei pensando antes, quando o nosso companheiro Laírton Hahn conversou alguma coisa, hoje conversando com um empresário de outro município, alguma coisa do nosso agricultor, da agricultura familiar. O que vai acontecer para frente da nossa região aqui no extremo oeste? Geralmente a nossa região é uma região onde é que só é cobrado, ela vem de cima as leis e você faça ou você está fora. E hoje a gente sente muito isso dentro da agricultura familiar, que ela parece que o país pegou a região nossa aqui, dizendo ali nós vamos encher e cobrar tudo. E outras regiões nós vamos, infelizmente, deixar solto, e por ali é o caminho. A gente percebe, últimos tempos, as empresas grandes, não sei o que tem tudo atrás disso, fazendo o pequeno produtor, principalmente o de leite, precisar parar
ou tem os dias contados. E a gente fez uns cálculos até de tarde, junto com a IPAGRE, vendo números, são números muito altos, na agricultores hoje que estão vendendo leite dentro da taro, ainda que é um leite bom, normal e tranquilamente. A normativa 62 nenhum momento diz que não pode ser mais vendido esse leite, simplesmente tem que ter qualidade dentro dela. E a gente tem provas todos os anos, olhando o leite, a taro é leite bom. E infelizmente as empresas estão deixando esse leite para trás e dando dias de prazo, ou coloca a granel ou está fora. E eu até recebi uma dentro da empresa hoje, que nós temos dia contado em vários produtores, e me parece que passa de 100 famílias dentro da nossa empresa que tem que ou investir em alguma coisa ou estão fora da agricultura familiar. E isso chama atenção dentro de um município ou dentro de uma região nossa. Eu falo o que o nosso empresário disse, que não é do nosso município, mas disse assim: parece que as leis vêm em cima de nós pequenos, tentando quebrar para virar umas gigantes que mandam tudo no nosso país para chegar à situação ou parecida ou igual à dos suínos. Que leite só teremos mais 2 ou 3 empresas no nosso país. Infelizmente é isso. E isso parece que vai ser a situação. E daí o nosso agricultor, onde é que ele vai ser empregado? O que nós vamos fazer para nós conquistar ou tentar ajudar eles? É uma situação difícil e muito delicada. Era isso, obrigado. Para concluir também, apenas deixar um convite para todos os vereadores e para o público aqui presente também. Então, no sábado, dia 16 de maio, vai ter às 19h30, na Igreja do Evangelho Quadrangular, uma celebração dos militares, envolvendo os militares de toda a região. Então, fica convite a todo o público, os vereadores que se quiserem fazer presentes. E também, só para comentar com os demais vereadores, nós teremos na última sessão deste mês, então no dia 25, como é costumeiro, a tribuna livre, onde vai vir se apresentar, expor um pouco sobre as suas atividades o CTG aqui do município, Herança Pampiana. Então a gente pede para que os seus vereadores, de repente para aquele dia, a gente sabe que não é uma questão de regimento, mas a gente pede que se de repente para aquele dia não tenha muitas entradas de indicação, né, que se dá para fazer na semana que vem ou deixar na outra. Então, para não ficar uma sessão muito extensa e cansativa, a gente agradece a compreensão nesse sentido. Encerrada a pauta de hoje, convoco os nobres pares, bem como o público presente, para a 15ª sessão ordinária do exercício 2015, realizar-se no próximo dia 18 de maio de 2015, declaro encerrada a presente sessão.